palavra, que o Senhor Deus abra o nosso entendimento. Que o Senhor nos abençoe nessa palavra, que o Senhor venha com providência, que o Senhor venha fazer maravilhas através da santa palavra dele, amém? Que está em 2 Reis, capítulo 4. Eliseu aumenta o azeite da viúva. Olha só o que o Senhor veio fazer aqui conosco nessa palavra. Ele veio aumentar o que você tem. Quando fala de azeite aqui na história, você sabe que essa viúva estava precisando de ajuda financeira. Eliseu aumenta o azeite da viúva. Vamos lá. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu. Eliseu é o profeta, né? Dizendo, o profeta é aquele que leva a mensagem de Deus, gente. O profeta é aquele que leva a mensagem de Deus. Todo profeta é aquele que leva a palavra. O Davi, né? Os profetas chegavam a ele e traziam a mensagem de Deus para ele. Saul também foi outro, que o profeta chegava com ele, trazia a mensagem. Jeremias era um que levava as mensagens de Deus para os reis. Então, o profeta é aquele que leva a mensagem de Deus. E uma mulher das mulheres e dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo, meu marido, teu servo, temia o Senhor, e veio o credor e levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse, que te hei de eu fazer? Eliseu pergunta para ela, o que eu vou fazer, né? Aí, olha só, declara-me que é o que tens, ele pergunta para ela, em casa. E ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então, preste bem atenção, primeiro ela diz que não tem nada, mas ela acrescenta, eu não tenho nada, senão uma botija de azeite. E você sabe que azeite é algo que vendável, se pode vender, não é verdade? O azeite se pode vender. Aí Eliseu, né? Vamos começar aqui falando do material, da providência material. Depois vem a providência espiritual. Louvado seja Deus, porque é assim que está começando a mensagem. A mulher está buscando Eliseu para providência material. Por quê? Porque ela era viúva e o seu marido, que era servo de Deus, né? Ele ficou devendo e o credor veio cobrar a dívida e ela não tinha como pagar. E o que aconteceu? Ele queria levar os seus filhos como pagamento. Quando eu estava lendo essa história, gente, eu digo, meu Deus do céu, já pensou você dever a alguém e as pessoas querer levar os teus filhos como pagamento? Que dor para essa mãe. Ela já era viúva e ainda o credor veio querer tirar os filhos dela. E o que aconteceu? Por causa dessa situação, ela procurou o profeta. Ela procurou ajuda. E é isso que está acontecendo. Você entrou aqui nessa live por causa de alguma situação. Procurando o quê? Procurando ajuda. Procurando que eu te ajude em oração. Procurando uma palavra de fé, uma palavra de ânimo, uma palavra que venha com resposta para o teu problema. Que venha te dar uma luz nessa situação. Louvado seja Deus engrandecido. E agora, olha só. E Eliseu lhe disse, o que te hei de eu fazer? Declara-me o que tens em casa. E ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Aí Eliseu instrui a ela. Então disse ele, vai, pede para ti vasos emprestados. Ela tinha um azeite. Aí Eliseu pegou e disse assim, vai, interessante, que ele mandou ela emprestar vasos. Sabe o que é mais interessante ainda? Que ela não pergunta, mas para que vasos? Eu quero dinheiro para pagar a dívida, né? Para que vasos? Ela poderia ter questionado, ela poderia ter perguntado, mas o que eu vou fazer com vasos? O credor não quer vasos, o credor quer que eu quite minha dívida, senão ele vai levar meus filhos. Mas aquela mulher não falou nada, gente, ela apenas obedeceu. Então é isso, quando Deus fala conosco, quando Deus dá uma mensagem para nós, a gente não tem que questionar Deus, mas para que isso?
Não pergunte para que de Deus, faça o que Ele está mandando, faça o que Ele está pedindo, porque quando Ele manda a gente fazer alguma coisa, haverá retorno bom para nós. Que foi o que aconteceu aqui com essa mulher. É interessante que ela estava no desespero, porque iam levar os seus filhos como pagamento da dívida. Mas ela não disse, ela poderia ter falado para o profeta, né? Mas eu estou aqui precisando, porque quitaram a minha dívida e tu manda eu emprestar vasos. Ela foi calada, obedecer e fazer o que o profeta mandou. Esse que é o problema dos seres humanos. Deus está mandando a gente fazer as coisas. A gente questiona, mas para quê? Mas por quê? Por que eu tenho que perdoar se foi a pessoa que me magoou? Por que eu tenho que trabalhar de graça se eu preciso do dinheiro, né? Por que eu tenho que emprestar vasos? Porque o que eu estou precisando não é de vasos. Então essa mulher, ela foi e fez o que o profeta mandou. Então, se você quer a tua bênção, eu quero a minha bênção, eu tenho que fazer o que Deus está mandando eu fazer. Louvado seja Deus, engrandecido. Poderia, quem sabe ela não pensou, mas que vergonha, eu pedi vasos emprestados. Quem sabe ela pensou, mas se eu for emprestar, vão me emprestar? Gente, ela foi com fé. Ela foi pela palavra do profeta. O profeta mandou ela emprestar os vasos, ela emprestou. Interessante que os vizinhos emprestaram o vaso para ela, né? E o que aconteceu? E, né, então, deixa eu ver. Então, entra, depois que ela empresta os vasos, ele diz para ela: então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. E deita o azeite em todos aqueles vasos. Então, ela pegou aquele azeite que ele tinha, ela saiu colocando em todos os vasos. Só estava ela e os filhos. Ela, a família dela. Tem oração, tem causas na família que você vai vencer orando junto. Que você vai vencer orando junto com teu esposo. Que você vai vencer orando junto com a tua mãe. Que você vai vencer orando junto com teus filhos. Essa viúva com certeza chamou os filhos. Vamos aqui colocar o azeite. Vocês têm que estar presente aqui. Alguém chegou aqui falando que eu acho que foi a Márcia. Olha a Márcia, assim. Ela falou que ontem foi para o culto na família, culto da família. Eu não entendi se foi no templo ou se era na casa dela. Porque para mim, o culto da família é na nossa casa. Que a gente faz com a nossa família para Deus. Para mim, o culto, né, da família ele é feito no lar, na casa. Porque tá todos os filhos. Quem é evangelista, ele vai fazer um culto naquela casa. Foi na igreja, a Márcia está aí. E olha só, então, presta bem atenção. O profeta não mandou ela ir para o templo. O profeta mandou ela emprestar vasos, entrar ó, então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, na casa. Às vezes as pessoas querem fazer o culto da família no templo, mas tem que ter o culto da família em casa. Porque muitas das vezes a família está lá no templo, mas quando é na casa, não se reúne para orar. Não se reúne nem para. Hoje não se reúne nem mais à mesa, né? O filho come na cozinha, não tem a hora certa para estar reunido. Quando eu era criança, gente, eu não posso falar da história dos outros, eu tenho que falar da minha história, né? Então, eu não posso falar da família dos outros, eu tenho que falar da minha família. Então, quando eu era criança, a gente só almoçava quando o papai chegava na hora do almoço. Meu pai chegava na hora do almoço e ele trabalhava até meio-dia. Era um turno, né? Trabalhava até meio-dia, o horário do trabalho dele. Aí o que acontecia? Ele só almoçava quando ele chegava. Podia estar quem tivesse com fome. Às vezes ela permitia a gente comer uma coisinha para aguentar até dar meio-dia, mas só almoçávamos quando ele chegava. Era sagrado nós estarmos reunidos à mesa, né? Então, aí ele orava, não existia isso de comer sem orar. Meu pai orava e a gente se alimentava, agradecia pelo alimento. Gente, tem coisas que você tem que orar junto. Por que tem muito divórcio? Porque o casal não ora junto. O homem está orando, a mulher está dormindo. Às vezes a mulher está dormindo, às vezes o homem está dormindo, a mulher está orando.
Tem que ter esse momento junto, tem que ter esse momento de oração em família. E é por isso que o inimigo trabalha muito nas famílias. Por quê? Porque não querem orar junto. Ei, o homem é o sacerdote da casa. Então ele tem que pegar a sua esposa, seus filhos, vamos orar. Vamos aqui ler um versículo. Vamos aqui buscar azeite para a nossa vida. Louvado seja Deus, engrandecido, exaltado. Vamos aqui orar para que as bênçãos sejam transbordadas na nossa casa. Não é só ir para o templo, não, gente. A obra começa em casa, meu querido. Se você não faz um culto a Deus dentro da tua casa, com a tua família, tu quer só fazer culto da família no templo, pelo amor de Deus, você tem que aprender a fazer do teu lar um lugar para buscar a presença de Deus. Tu tem que ensinar os teus filhos, tu tem que ensinar a tua família. Ei, aqui nós adoramos a Deus, aqui nós cultuamos a Deus, aqui eu e vocês serviremos ao Senhor. Entendemos e aprendemos. E nós, gente, nosso pai fazia muito culto da família. Nosso pai fazia muito culto da família. E hoje, a maioria das famílias não fazem culto no lar. Elas falam que são a família, mas no templo. Mas dentro de casa é um para cada um lado. Dentro de casa um ora sozinho, um jejua sozinho. Às vezes ninguém ora, às vezes ninguém jejua. Às vezes tem muito louvor dentro de casa. Mas não tem oração, mas não tem jejum, mas não tem palavra dentro de casa. Por isso que a obra começa em casa. O culto começa em casa. Louvado seja Deus e engrandecido. Tudo começa em casa, gente. Tu começa a ensinar os teus filhos em casa para ir para a escola. Tu começa a ensinar os teus filhos a orar. Os meus pais me ensinou a orar a oração do Pai Nosso, né? A oração do Pai Nosso é exemplo para as crianças. Se você prestar atenção, muitas crianças sabem a oração do Pai Nosso, porque os seus pais ensinaram, né? Como se deve orar a oração do Pai Nosso. Ela é um exemplo de oração, né? A oração do Pai Nosso. Então, estamos entendendo, às vezes, você ainda não recebeu a tua vitória, porque você não pega a tua família, porque você não pega a tua esposa, teus filhos, reúne e vem orar. Ah, minha irmã, mas o meu filho não quer. Teu filho não quer, mas a tua esposa tem que querer. Ah, mas o meu esposo não quer. Aí já é diferente, né? Aí tu não pode obrigar o teu esposo. Mas o homem, ele pode. O homem, ele pode dominar a esposa. Tá até na Bíblia que o homem, né, ele pode dominar a esposa dele. Até a mulher pode dominar o seu esposo. Porque é um corpo. Então, o corpo, né, ele é dominado. O corpo, ele é dominado ele tem que ser dominado pelo Espírito Santo de Deus. E nós estamos falando de família cristã. Nós estamos falando de famílias que buscam a Deus. Louvado seja Deus. Então, como se o que adianta de uma mulher ser uma obreira na casa do Senhor e dentro de casa ela não orar contigo? O que adianta o teu marido ir orar no templo, leva a palavra no templo, mas dentro de casa não leva a palavra para os filhos, não ora com os filhos, não se reúne com o filho. O que adianta? Não, lá no templo é a minha família, lá na live é a minha família, e dentro de casa, como é que é a tua família? Tu ora, tu prega junto com ela. A gente vê muitos pastores aí falando que eles oram com seus filhos, que eles fazem o culto no lar. A obra começa em casa. Tu quer cultuar no templo. Se tu não cultua em casa, com a tua família, aí tu quer que o pastor resolva o problema do teu filho. Tu quer que o pastor resolva o problema da tua filha. Tu quer que a mulher de oração da igreja resolva o problema da tua família. Louvado seja Deus, engrandecido. Ela não pode ensinar os teus filhos adultos. Por que você acha que é uma dificuldade para libertar pessoas adultas? Porque elas já estão com entendimento. Então, se você ensinar a tua criança a cultuar, adorar a Deus na tua casa, se você ensinar essas práticas, mesmo que se saiam do caminho, eles voltarão para o caminho. Lembra do filho pródigo? Ele foi ensinado a isso. Aí ele saiu do caminho, mas ele lembrou de tudo que ele foi ensinado e ele voltou para o caminho. Tá entendendo? Louvado seja Deus. Então, preste bem atenção. Ela pegou e disse assim: então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos e deita o azeite em todos aqueles vasos e põe a parte que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta. Ela fez tudo que o profeta mandou.
Tudo que o homem de Deus estava falando, né, para ela, ela fez, ela não questionou, ela não perguntou, ela fez tudo direitinho. O que foi que aconteceu? Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si, sobre os seus filhos, e eles lhe traziam os vasos e ela os enchiam. União, filho e a mãe. Os filhos e a mãe, porque esta mulher é viúva. Então a união, meu querido, tem que começar em casa. A oração, o culto, a palavra, a adoração a Deus. Se não começa em casa, tu vai querer o quê? Que o pastor vá lá na tua casa começar um culto na tua casa, que era para você ter feito isso. Mas muitas das vezes você não ouve a voz de Deus, você não ouve o que Deus está falando para nós na palavra. A obra começa em casa, só que as pessoas querem que a obra comece no templo, e não é no templo, é na tua casa, é na tua casa que tem que começar. Você e teus filhos orando, você e tua esposa orando, tua esposa e você orando. Ah, mas meu marido não é crente. Por quê? Porque você não era cristã? Uma mulher cristã vai querer um homem que ore com ela. Uma, não é isso. Uma mulher vai querer um homem para servir junto com ela a Deus, para caminhar no mesmo caminho, para ter esse culto no lar, para ter esse culto aonde chegarem. Estarão sempre cultuando e adorando a Deus. É, gente, porque a gente vê, né? É uma live de oração e muitas pessoas aqui. Meu marido foi embora, ore pelo meu filho, ore pela minha filha. E é tudo oração por família. Vocês vão prestar atenção? Pouca pedido de oração por saúde, por trabalho. Tudo é família. Meu marido foi embora, meu marido abandonou, meus filhos estão nas drogas. Por quê? Não havia culto no lar? Não havia essa busca por Deus em família? Mesmo que teu filho cresça e se afaste do caminho, ele voltará, porque a semente foi plantada dentro de casa. A palavra de Deus foi plantada dentro de casa no coração do teu filho. Ele sabe que ele foi ensinado. Gente, quantas vezes eu errei na minha vida e hoje eu digo, meu Deus, a minha mãe estava certa, o meu pai estava certo, tudo que a minha mãe falava, meu Deus do céu, era boca de Deus para mim. Só que tu não, às vezes tu não enxerga tua mãe como uma serva, às vezes tu não enxerga teu pai como um servo, como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, mas tu enxerga as pessoas da rua, muitas das vezes tu quer obedecer as pessoas da rua e não quer obedecer os teus pais. Muitas das vezes a mulher dá ouvido às amigas e não dá ouvido ao marido. Muitas das vezes o marido dá ouvido aos amigos, né? Dá ouvido significa o quê? Ouve os amigos, faz o que os amigos estão mandando eles fazerem, mas não ouve sua esposa. Não concorda com a sua esposa. Então, tu casou para quê? Para concordar com teus amigos? Não foi para concordar com tua esposa? Ou vice-versa. A mulher casou para quê? Para concordar com as amigas dela e não concordar com o esposo dela? Gente, falar de relacionamento, pelo amor de Deus, é muita coisa envolvida. São coisas que nós mesmos erramos. Porque muitas das vezes tu confia nas tuas amigas, mas não confia no teu amigo, no teu marido. Muitas das vezes tu conversa assuntos para tuas amigas que tu não consegue conversar com teu marido. Aí tu vai dizer porque o meu marido não me entende, não é assim? Ou porque a minha mulher não me entende. Se eu for falar isso para minha mulher, ela não vai me entender. Ela vai mandar eu embora, ela vai dizer que eu estou errada. É assim, gente. Se você é uma mulher cristã, tu vai poder ajudar o teu marido. Se você é um homem cristão, tu vai poder ajudar a tua esposa. Se você é uma mãe cristã, tu vai ajudar os teus filhos. Eles podem até não te obedecer, pode até não te ouvir, mas você tá lá na direção de Deus, na tua casa, para tua família. Entendemos e aprendemos. Às vezes as bênçãos não chegam até você porque você não está fazendo esse culto no teu lar. Você vai para a live de oração, não, aqui é um culto, né? Vai lá para a live de oração, vou cultuar lá na live de oração. Vai para o templo, vou cultuar lá no templo. Vai lá para a vigília, vou cultuar lá na vigília. Agora vai para o encontro, né? Que tem um encontro aí. Vou cultuar lá no encontro, mas dentro da tua casa tu não consegue cultuar. Tu não consegue adorar a Deus na tua casa. Tu consegue escutar louvor. Tu consegue escutar louvor na tua casa. Por que consegue escutar louvor, mas não consegue orar em família? Por que não consegue ler a palavra em família? Por falta de prática, por falta de costume, por falta de ensinamento.
por falta de obediência. Eu e minha casa serviremos o Senhor. Significa que a nossa vida com Deus começa não é no templo. É fora do templo a nossa vida com Deus começa. Não é na live, é fora da live. É dentro da tua casa. A obra começa em casa. A obra, qual é a obra? É o evangelho, qual é a obra? É a oração, qual é a obra? É o jejum, qual é a obra? É tu ser sacerdote dos teus filhos, da tua esposa. Tu é o cabeça para quê que tu é o cabeça? Para que tu és o cabeça da tua casa? Para te ser servido? Tu és o cabeça para te liderar a tua família. E quem é que está liderando a tua família? A vizinha, o vizinho, os colegas da rua que estão liderando teus filhos? A liderança tem que começar, a obra tem que começar em casa. Se você fez tudo direitinho, teus filhos erraram, a culpa não é tua, a dívida não é tua. Tu ensinou o caminho certo para o teu filho. Se tem filhos nas drogas, tu não mandou o teu filho ir para as drogas. Mandou? Não mandou. Se tem filhos aí envolvidos com tráfico, tu não mandou teus filhos fazer isso. Mandou, pelo contrário. As mães, os pais estão aqui pedindo oração para os seus filhos não morrer nessa vida. Estamos entendendo que a obra começa em casa? E o que é a obra, meu querido? Sem o evangelho, a obra sem oração, a obra sem jejum, não existe obra. Não existe obra, gente. Louvado seja Deus dentro de casa se não tiver palavra, se não tiver oração, se não tiver essa reunião e união. Então, essa mulher que já era viúva, já não tinha marido. Ela era viúva. Mas o profeta instruiu ela pegou, deu ordem para os filhos estavam ajudando ela a encher as botijas. Então é assim, a tua família tem que te ajudar em oração, é família unida, gente. É família unida, é a obra, é em casa, em casa. Você quer que o pastor saia do tempo para fazer a obra na tua casa. Olha a dificuldade. Eu oro por vida, gente. Tem um jovem, ele está num centro de recuperação. Mais de 12 anos, eu orando por esse jovem, do lado da mãe dele, chorando com ela. Quantas vezes, gente, ela me mandava vídeos, ele sendo espancado por traficante, espancado por pessoas, e Deus livrando ele. E ele mesmo dizia para mim, irmã, ele não me chama de irmã, é outra palavra que ele chama, mas eu não vou falar aqui, né? Tem muitos censuros. E eu respeito cada um conforme que trata com respeito. E ele falava, eu peço a morte, eu não consigo. Deus não me mata, Deus não tira a minha vida. Gente, é muito triste você ver alguém que você ora. Eu fico olhando, sabe, esses acontecimentos de agora, as pessoas tirando a vida dos outros. Como se fosse, nenhum animal merece ser tirado a vida daquele jeito. Nenhum animal merece ser tirado a vida daquele jeito. E hoje a gente está vendo, a gente vê, né? É um traficante, é um viciado, é não sei o quê. É uma pessoa né, que tem que ser exterminada da terra. É isso que eles falam. Olha só como é que tá, gente. Eles nunca pensam em recuperar aquela pessoa. Hoje estão no ponto, vamos eliminar. Vamos tirar do nosso meio, vamos tirar, né, da sociedade, vamos eliminar. É isso que eles querem, eliminar as pessoas, né? Esse tipo de pessoa. Quando eu vejo as pessoas, ele pode ser errado como for, gente, mas eu vejo que é uma alma que poderia ter sido recuperada. Mas sabe que, ai, mãe, ele não quis. Ele não quis, mas aquela mãe continuou orando por ele. Louvado seja dele. Aquele ladrão, gente, aquele ladrão, ele se arrependeu no momento da morte. No momento da morte, ele se arrependeu. No momento da crucificação, ele estava sendo crucificado, ele estava pagando pela dívida dele, pelo pecado dele, ele estava lá pagando pelo erro dele com a sociedade. Mas ele, naquele momento, ele estava arrependido. Então, por quê? Porque o certo é pegar essas pessoas, colocar lá, né, para pagar as suas dívidas no cárcere, fazer trabalhos manuais. E há uma chance, sim, de recuperação.
há uma chance de recuperação. Louvado seja Deus, engrandecido, exaltado. Tudo é um acompanhamento. Tem que ter um acompanhamento, mas quem é que quer? Quem é que quer investir para a transformação das pessoas? Ninguém. Vamos eliminar que é mais fácil, né? Só a mãe que fica lá chorando, orando, jejuando para que o seu filho seja salvo. Mas hoje as pessoas não investem em casas de recuperações. Não investe nem na saúde. Qual é o investimento que tem na saúde? Está chegando o carnaval? Quantos milhões vai ser dado para o carnaval? Quantos milhões são dados para eles? Mas na saúde, se morrer, morreu. Não estão nem aí. É um a menos. É um a menos. É um pobre a menos. É um delinquente a menos. É alguém. Para eles é assim. Louvado seja Deus, engrandecido. Vamos voltar aqui para a palavra, que nós estamos dentro da palavra. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles traziam vasos. E ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele disse: não há mais vaso. Todos os vasos que ela emprestou foram cheios. E aí o que aconteceu? Aí o azeite parou. Por quê? Porque todos os vasos estavam cheios. Deus dá na medida certa para nós. Deus dá na medida certa. E escute, então veio ela e fez saber ao homem de Deus. Ela foi contar para o homem de Deus o que aconteceu. Imagina a alegria daquela mulher. Chegar com o homem de Deus e dizer assim: eu emprestei os vasos, eu só tinha uma botija de azeite. Ela só tinha uma botija de azeite. E ela e os filhos encheram as botijas. Gente, quando tu ora, a tua botija está sendo cheia. Agora imagine você e teus filhos orando, mais botijas sendo cheias, mais vasos sendo cheios. Tá entendendo, gente, o que Deus quer falar conosco? Se você está orando sozinho, tu consegue encher um vaso. Que vaso? Você mesmo. Mas se você chama os teus filhos para orar, olha só uma estratégia, né? Que o pessoal gosta de estratégia. Às vezes o teu filho chega pedindo dinheiro. Quer dar o dinheiro. Sabe o que você faz? Vamos orar primeiro. Depois eu te dou o dinheiro que tu queres. Mas primeiro você vai ter que orar comigo. Pode ter certeza que o pensamento negativo que ele estava para fazer aquele dinheiro vai bater em retirada. Mas não, para você ficar livre do teu filho, tu dá o dinheiro que ele está te pedindo. Ou então, para você agradar o teu filho, tu dá até o dinheiro que é para ele usar erradamente, né? Tu até dá, porque tu quer agradar ele. Ou às vezes porque tu não quer se chatear com ele. Aí tu dá. Aí se livrar do problema, tu dá o dinheiro, toma, o dinheiro vai te embora daqui. Ainda tem gente que diz até isso, né? Mas se você pegar... Então, estamos entendendo, gente? Então, ela e os filhos orando conseguiram mais vasos cheios. Quando você ora, a tua família vai ficando cheia da presença de Deus. O azeite representa o quê? Unção. O azeite representava a providência para ela pagar a dívida. Tanto é que o profeta fala para ela assim: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivem do resto. Preste bem atenção. Você pode ser a única pessoa que está orando na tua casa. Então, você está nas condições dessa mulher. O profeta chega com você e você está com um problema, está com uma dívida, está com alguma coisa para resolver. Aí o profeta fala: o que tu tens em casa? Aí ela diz: uma botija de azeite. Então alguém estava orando naquela casa. Tá entendendo? O marido era servo, ela era serva. Com certeza os filhos eram servos. Por quê? Porque eles ajudaram a mãe a encher os vasos. Com certeza aqueles filhos também eram de oração. Apenas estavam passando por um problema de vida financeira. Mas aí o que é o entendimento da palavra?
O Senhor quer que a gente entenda. Se você tem azeite, se você tem vida de oração, tem providência de Deus, louvado seja Deus. Se você tem vida de oração, há providência de Deus para a tua casa, para a tua família, para a tua vida. Há uma botija de azeite e com essa botija de azeite há providência para encher vários vasos que estavam vazios. Aprendemos? Entendemos? Vamos obedecer a Deus? Você pode estar aí orando sozinho, mas você é uma botija de azeite. E através do azeite que está na tua vida, vai poder encher os outros vasos. Aprenda. Esta mulher tinha uma botija de azeite e o que aconteceu? Essa botija foi colocada azeite nos outros vasos que estavam vazios. Dá para entender o poder da oração e da obediência à palavra, porque ela obedeceu à palavra do profeta. E mais, ela já tinha azeite. E você tem o quê? O Senhor está falando aqui conosco. O que tu tens em casa? Não sei se a Lília está aí. A Lília está com dívidas financeiras. Essa palavra é maravilhosa, gente. Eu já digo, Senhor, eu tenho um azeite. Eu tenho uma botija de azeite. Porque aqui sou eu que oro. Mas a minha filha ora na casa dela. Os meus filhos oram na casa deles. A gente só não mora junto, né? Ele tem as suas famílias e eu tô aqui na obra. Mas nós oramos, cada um na nossa casa. E eu recebo essa multiplicação na minha vida. É só você que está aqui receber essa multiplicação na tua vida. Por quê? Porque você é uma botija de azeite. Eu acredito que você ora. Aquela mulher, ela foi emprestar, foi vasos vazios, meu querido. Não é você chegar com alguém que ora. Lembra lá, olha que o Espírito Santo me trouxe a lembrança. Lembra lá das 10 virgens, das lamparinas? 5 tinham azeite, as outras 5 não tinham. E o que foi que aconteceu? Quando o noivo veio, as que tinham azeite não pôde dar para aquelas que não tinham azeite. O segredo não é tu buscar azeite aqui na live. É tu vir com teu vaso vazio para ser cheio do azeite. Entendemos e aprendemos, gente? Porque muitas das vezes vocês acham que é assim. Eu vou lá com o pastor porque é ele que vai resolver meu problema. Tu vai lá com o pastor, tu vai conseguir um vaso para te começar a orar. Tu com azeite vai resolver o teu problema. Quer dizer que o pastor faz a parte dele e nós fazemos a nossa. Jesus, aprendemos a palavra, gente. Aprendemos e entendemos. Você tem que ter azeite. As 10 virgens, elas não deram azeite para aquelas que estavam com a lamparina apagadas, porque elas ficariam sem azeite. Então o segredo não é nós ficarmos sem azeite, é nós termos azeite para dar para os outros que não têm. Porque muitas das vezes você quer ajudar os outros e fica sem. Repartir é uma coisa. Você vai repartir e você vai ficar para você. Não é verdade? Você não fica sem. Agora você dar e ficar sem nada, tu tá te prejudicando. Tu tá te prejudicando. Então Deus ele dá para você dar para os outros. Então aquele azeite que aquela viúva tinha, foi capaz de encher os vasos que estavam vazios. A tua oração é capaz de encher os vasos que estão vazios. Deus é maravilhoso, né? É por isso que teus filhos recebem livramento. É por isso que teu esposo recebe livramento. É por isso que tua esposa recebe livramento. É por isso que muitos da nossa família que não estão orando, mas você está orando, está recebendo livramento. Está entendendo? Louvado seja Deus. Aprendemos. O Senhor estava aqui nos ensinando. Então, você que é vaso, você que é vaso e que tem azeite, esse azeite que está na tua vida está sendo transbordado para a tua família. Esse azeite, não pare de orar, não. Essa mulher não parou. Ela não me disse, eu estou sozinha. Não, ela não disse isso pro profeta. Ela fez tudo o que o profeta mandou e ela teve vitória. Faça tudo o que Deus manda, que a palavra está mandando a gente fazer e nós teremos vitória. Essa foi a mensagem. Nós vamos sair daqui com as nossas botijas cheias.
Louvado seja Deus. É providência de Deus material para nossas vidas e a providência de Deus espiritual. Você vai sair daqui não vazio, mas cheio, porque o azeite é a palavra, meu querido. O azeite é a palavra e a palavra, ela transborda, é rios de água viva. Louvado seja Deus. Ela transborda, louvado seja Deus. Então a palavra tem que transbordar na tua vida. Sem palavra não tem azeite. Sem palavra, guardei a palavra no meu coração para não pecar para ti. A tua palavra é lâmpada para os meus pés. Lâmpada sem azeite não ilumina ninguém, não ilumina a casa. Deus abençoe a todos que estão aqui, que passaram por aqui, por essa live, e entenderam a palavra, gente, entenderam a palavra de Deus. Não deixa faltar azeite na tua vida. Não deixa, porque com essa vida de palavra, de oração, você vai ter as tuas bênçãos na tua mão. Você vai poder ter para ajudar os outros. Louvado seja Deus e faça o que Deus tem mandado você fazer. Não questione, não pergunte por que Deus. Por que eu tenho que ir para ali? Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que abrir mão disso? Por que eu tenho que perder isso? Por que eu tenho que deixar disso? Não pergunte por que, faça o que Deus está mandando e a tua vida vai prosperar. E a tua vida espiritual vai prosperar e a material também. Apenas obedeça o que Deus tem mandado através da sua santa palavra. Amém, gente?